Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. 3 de setembro de 2020, quinta-feira, 22ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando a memória de São Gregório Magno, um grande santo da nossa igreja, que foi Papa e doutor. O canto gregoriano é em homenagem a ele. Então vamos à primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou de firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Quem subirá até os montes do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que os procuram, a geração dos que o procuram.
e do Deus de Israel buscam a face. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava à margem do lago de Genesaré. A multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para o fundo e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. De fato, à vista da pesca que haviam feito, o espanto tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e os seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, que está em Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 18 a 20. E diz assim: ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Estávamos meditando algumas liturgias atrás que as coisas do Espírito, viver segundo o Espírito, isso é uma loucura para quem está no mundo. Seguir os mandamentos de Deus é uma loucura para quem está no mundo. Um exemplo, viver a castidade nos tempos de hoje é uma loucura para quem está no mundo. Tem aquela famosa frase, né? O mundo é dos espertos. É verdade, o mundo é dos espertos. Mas essa
esperteza para Deus é burrice. A sabedoria dos sábios desse mundo para Deus é insensatez. Pois de que vale, de que adianta ganhar o mundo inteiro, fazer o que bem entender e perder a sua alma? Porque o mundo é passageiro, o mundo tem um prazo de validade, você tem um prazo de validade, nós temos um prazo de validade nesse mundo, a nossa vida nesse mundo tem um prazo de validade. A palavra nos diz que uns vão até 60, os mais fortes vão até 80. Mas e depois? Quando morrermos aqui, o que acontece? Eu fico pensando, o que as pessoas pensam da vida, né? Quando morre, vira pó, aí acaba, é um limbo eterno, não sei, acabou, não tem mais nada depois da morte. E, sinceramente, eu não consigo entender. Eu queria entender o que pensam as pessoas mundanas que vivem no mundo, que se acham muito sábias, muito entendidas, muito espertas. Meu Deus, é uma questão até de matemática. Vamos usar matemática, vamos usar ciência para explicar, para ver se dá para entender. A sua vida aqui nesse mundo vai até 60, 80 anos, se você for forte, até 80, né? Por aí. Em média, né? Claro, as pessoas vivem mais de 100 e tal, mas isso aí é extraordinário. Em média vai até 80. A eternidade é muito mais do que 80 anos. A eternidade é muito mais do que 100 anos. A eternidade é muito mais que 200, 300, 500, 1000, milhões de anos. A eternidade é. Então, não é melhor você seguir os mandamentos de Deus, você fazer a vontade de Deus aqui nesse mundo que é perecível, que é passageiro, que não tem, tem prazo de validade. Viver eternamente na glória, viver eternamente com Deus no céu. E é 80, 60 anos diante da eternidade. Por isso que Deus diz essa primeira leitura. A sabedoria do mundo é insensatez, é burrice. A esperteza do mundo é burrice diante de Deus. Para terminar essa meditação, essa primeira leitura, é verdade que o mundo, esse mundo aqui, é dos espertos. Porque o príncipe desse mundo é Satanás. Então o mundo é dos espertos mesmo. Mas o reino dos céus é dos santos. O reino dos céus, o reino de Deus, é dos que fazem a vontade de Deus. Não, para finalizar mais ainda, ficar mais completa essa leitura, São Paulo teve uma visão do céu. Né? Porque a gente fala de viver eternamente com Deus, o que tem lá no céu que pode ser melhor do que aqui na terra? Né? A gente pode se perguntar isso, pessoa que é incrédula, que é mundana. Então vou te falar. São Paulo teve uma visão do céu e ele disse que olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus preparou para nós. Felicidade eterna, sem limites, prazer eterno, sem limites. Sem limites. Um lugar só de amor, só de paz, eterna, sem limites. Isso que Deus preparou para nós. Esse lugar de vida eterna, que é o reino dos céus. Mas, se nos recusarmos a Deus, se rejeitarmos a Deus, não quisermos saber de Deus, e vivermos como quisermos viver, sem ligar para Deus, sem seguir os mandamentos, sem amá-lo, sem fazendo as nossas vontades, nosso desejo, vivendo como a gente quiser viver, né? Então a gente pode acabar nos condenando a um lugar de morte, outro polo, né? Oposto do céu, onde só tem morte, ódio, raiva, rancor, mágoa, lugar de sofrimento eterno, mais conhecido como inferno. Mas Deus não quer que ninguém se condene, nem o pior dos pecadores, o mais malvado, o mais perverso. Deus não quer que ninguém se condene, Deus quer que todos se salvem, chegue ao conhecimento dele e se salve. Mas essa escolha é nossa. Nós escolhemos para onde vamos viver eternamente. Não é Deus que escolhe, é a gente que escolhe. Deus nos deu esse poder chamado livre-arbítrio. Então, para finalizar, a chave da sabedoria está aqui. Reconhecer a nossa insensatez vai nos alcançar a sabedoria verdadeira. No momento que a gente reconhece a nossa insensatez. Para obter o conhecimento de Deus, temos que primeiro admitir que não sabemos nada. E buscarmos a verdade. Qual é a verdade? Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. A palavra de Deus, o Santo Evangelho, a Igreja Católica Apostólica Romana, está toda a verdade de Cristo. A Igreja de Jesus Cristo está toda a verdade de Cristo. A Santa Igreja Católica. Vamos meditar o Salmo 23, segunda estrofe. Quem subirá até o monte do Senhor?
quem ficará em sua santa habitação, ou seja, quem habitará no santuário do Senhor. E diz aqui, quem tem as mãos puras e o coração inocente, quem não dirige sua mente para o crime. Irmãos, nós somos o santuário do Senhor, nós somos o templo do Senhor. E para o Senhor habitar em nós, para nós estarmos no Senhor, nós temos que ter as mãos puras e inocente coração. O que significa isso? Mãos puras são atitudes boas, atitudes que edificam, ou seja, a caridade, ajudar um irmão necessitado, é uma boa atitude. Mãos puras purificam as nossas mãos. Essa atitude boa tem que vir acompanhada de um coração puro também, um coração inocente. O que significa um coração inocente? É a intenção que vem do nosso coração. Qual a intenção que você está fazendo aquela atitude? Você está fazendo aquela atitude para se amostrar, por vaidade, para ter elogios? Ou você está fazendo aquela atitude simplesmente para amar e servir a Deus? Porque Deus vê o íntimo do nosso coração. Deus não vê a atitude, Deus vê a intenção do coração. Temos que ter as mãos puras, uma atitude boa e um coração inocente. Um coração com a única intenção de agradar, servir e amar a Deus. E também não dirigir a nossa mente para o crime. Temos que ter cuidado com nossos pensamentos, irmãos. Porque a palavra nos diz que a nossa vida é baseada pelos nossos pensamentos. Nossas atitudes são baseadas pelos nossos pensamentos. Não ter a mente baseada, não ter a mente levada para o crime, significa o pecado. Porque não existe pior crime diante de Deus do que o pecado. Evitar pensamentos que nos levem a pecar. Evitar todo tipo de pensamento na nossa mente que possa nos colocar em risco a nossa salvação eterna. Evitar impurezas, imoralidades, tudo que possa nos afastar de Deus. Pensamentos ruins em relação aos nossos irmãos, tudo que possa nos afastar de Deus. Possa colocar em risco. É através do pensamento que vem a atitude. Quando a gente pensa no pecado mortal, em cometê-lo, a gente está um passo de realmente cometê-lo. Mesmo que você não cometa pecados graves, se você fica o dia inteiro pensando coisas obscenas, impuras, que são pecados mortais, vai chegar uma hora que você vai ter a oportunidade e vai cometer aquele pecado mortal. Porque nossa mente, nosso corpo reage pela nossa mente. A mente controla o corpo. Portanto, temos que dirigir nossa mente para as coisas boas, coisas santas e puras, agradáveis a Deus. Porque aí vai ser mais fácil para nós fazermos a vontade de Deus. Claro, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, pela graça santificante que habita em nós. Vamos meditar o Santo Evangelho agora, que está em Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. O Evangelho nos fala da pregação de Jesus às multidões e a pesca milagrosa. Então, Jesus estava lá, viu aquela multidão, e como que Jesus ia falar para aquela multidão inteira, né? Então Jesus, olha a inteligência de Deus. Jesus pediu para Pedro arrumar o barco, colocar ele um pouquinho distante da margem, né? Ficava lançando aí. O que acontece? O vento que vinha do mar passava por Jesus e levava a voz dele para as multidões. Esse foi o primeiro microfone, porque não tinha microfone naquela época. Então, Jesus usou o vento do mar para usar a voz dele, para microfonar a voz dele para a multidão. Então, quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão, Pedro, naquela época era Simão ainda, né? Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Mas Simão respondeu, mas mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Olha a sabedoria do nosso primeiro Papa, São Pedro. São Pedro, genial, né? Muitas vezes nós questionamos Deus. Ah, mas por que isso? Ah, mas por que aquilo? Ah, mas por que a igreja ensina isso? Por que a igreja ensina aquilo? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Pedro não questionou Jesus. Pedro, ele falou, sim, mestre. Olha, mestre, nós ficamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas se o Senhor está falando para jogar, eu vou jogar. Em atenção à tua palavra, ou seja, Senhor, se o Senhor, a sua santa igreja está dizendo para obedecer isso, eu vou obedecer. Porque é o Senhor que está falando. Em atenção à tua palavra, eu vou obedecê-lo. Aproveitando a deixa, meus irmãos, nós temos que entender que a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Cristo, não é uma democracia.
É uma teocracia. O que é democracia? Democracia é o povo que manda. Democracia é isso. Agora, teocracia não é o povo que manda, é Deus que manda. A nossa missão simplesmente é obedecer. Não é questionar por que isso, porque aquilo lá não concorda, não discorda. Se você não concorda com a Igreja de Cristo, você não é católico. Não existe ou eu concordo ou eu não discordo. Existe ou eu concordo ou eu não sou católico. Se você não está em comunhão com o Santo Padre o Papa, você não é católico. Continuando. E assim fizeram, obedeceram a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Olha, meus irmãos, olha que o Santo Evangelho está nos ensinando hoje. Pela obediência vem a providência. Nós temos que confiar em Deus. Deus quer derramar inúmeras graças na nossa vida. Inúmeras, inúmeras. Mas, para Deus derramar essas graças na nossa vida, nós temos que obedecer. É pela obediência que vem a graça de Deus. A obediência a Deus através da sua santa igreja. Que o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, é base, pedra angular que sustenta todas as outras. Continuando. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Quantas vezes, irmãos, nós também já pensamos, já passamos por isso que São Pedro, ou estamos passando ainda, dizendo: não, eu não vou voltar para a igreja, eu não vou voltar para Deus porque eu sou muito pecador, eu sou muito miserável, eu não tenho perdão, não, eu já cometi muitos erros, muitos pecados gravíssimos, fiz muita coisa muito errada, eu não tenho, Deus não vai me perdoar, não. Meus irmãos, isso é o demônio que está falando. É o demônio que está falando isso. Deus é infinita misericórdia. Deus vai te perdoar de qualquer forma, de qualquer maneira que você vier, você estiver. Não importa o tamanho da sua miséria, o tamanho do seu pecado, Deus vai te perdoar. Desde que haja arrependimento sincero, contrição de coração. Confia na misericórdia do Senhor, que é infinita. Não há pecado que não possa ser perdoado por Deus, desde que haja sincero arrependimento de coração. Não importa a quantidade ou o tamanho da gravidade do pecado, Deus vai perdoar. A verdade é que todos nós somos infinitamente miseráveis diante de Deus. Todos nós somos indignos de Deus. Mesmo assim, Deus, que é infinita humildade, se faz pão para nós na Santíssima Eucaristia para nos alimentar, para estar em comunhão conosco. E Jesus disse: não tenhas medo, não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Ou seja, Jesus está falando da evangelização, de pregar a palavra de Deus. Pescador de homens é pescador de almas, trazer almas para Deus. E todos nós, batizados, somos chamados a isso. Não só os padres, não só os religiosos, não só os consagrados totalmente a Deus, mas cada batizado é chamado à evangelização, é chamado à pregação, é chamado à conversão das almas para Deus. Lembrando que não somos nós que convertemos, é o Espírito Santo de Deus. Nossa missão é pregar, nossa missão é amar e pregar a palavra de Deus. E deixar que Deus faça a sua obra em nós e através de nós. Finalizar, então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Irmãos, nós temos que deixar tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que deixar tudo para seguir a Jesus. Tudo. Tudo que esse mundo nos oferece. Quando eu digo tudo, não é... Pode até ser, né, padre, religioso, vida consagrada a Deus totalmente, mas leigo, para nós leigos, tem que se deixar tudo, deixar a vida velha, deixar o mundo, deixar o pecado, deixar tudo que nos afasta de Deus, deixar tudo que possa colocar em risco a nossa salvação eterna. Tudo que ofende e desagrada a Deus, todas as coisas desse mundo. Nos entregarmos inteiramente a Deus de corpo e alma, um sacrifício santo e agradável ao Senhor. E é isso, vamos finalizar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.